XPML sob pressão, venda de ativo, dívida, possível corte nos dividendos. Estou vendo várias dessas notícias. Inclusive essa notícia aqui quem me mandou foi um dos alunos e muita gente no Instagram mandando lá. Léo, faz um vídeo de XPML. Léo, faz um vídeo de... Eu vendo ou eu compro mais? O que eu faço com XPML? Então eu vou te dar minha opinião como cotista, porque eu também tenho o XPML na carteira. Vamos entrar aqui só para te mostrar minha posição na carteira. Bom, aqui o XPML tem 340 cotas, tá com 35 mil reais aí investido. PRP de 0,89 inclusive, tá bastante descontado, pagando um bom dividendo. E aí realmente tá tendo vários rumores sobre o XPML, sobre a qualidade da gestão, se a gestão tá fazendo certo, porque inevitavelmente a gente viu a gestão comprando imóvel pra caramba nesse momento agora que caiu tudo, o preço de tudo caiu e ela falou lá e arrebentou comprando. Só que comprar é fácil. E pagar, como é que funciona? Então você vai ver várias notícias dessa, inclusive aqui, grande parte das notícias vem desse mesmo site, que é o petróleo aí. XPML usa a reserva para pagar dividendos e enfrenta dívida alta. E aí a gente vai discutir, vamos fazer realmente um estudo de vários documentos aqui de XPML, abrir vários documentos aqui, inclusive hoje você vai aprender uma forma diferente de olhar uma carteira de fundos imobiliários. Tenho certeza que o que você vai aprender aqui vai contribuir muito para o seu aprendizado. Antes da gente começar o vídeo, já deixa aqui nos comentários se você tem XPML na carteira. Se não tem XPML na carteira, por que não tem? E se tem, tá querendo vender ou não, né? Já vou te dar minha opinião também, o que eu vou fazer com o meu XPML. Até o final do vídeo você vai entender minha tomada de decisão. Uma coisa que é muito importante eu deixar claro é que nada disso aqui é recomendação de compra, não é recomendação de venda. O meu modelo de investimento pode ser diferente do seu. O meu objetivo de carteira de investimento pode ser diferente do seu. Então use e abuse do conteúdo que eu disponibilizo aqui no canal como maneira didática para você aprender as coisas, porque quando eu comecei sempre eu precisava de conteúdos como esse e ninguém oferecia. Então eu tô fazendo isso justamente olhando pro Leozinho lá. Eu ia falar 5 anos atrás, mas 5 anos atrás já tava gravando vídeo no canal. O tempo passa rápido, né? Tá louco. O Leozinho lá de 7, 8 anos atrás, ele estava doido, ávido por conhecimento e não tinha ninguém que oferecia esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, como que foi que nasceu esse problema do XPML? Como que foi? O XPML ele é um fundo de shopping, inclusive uma qualidade imensa, né? Ele tem uma qualidade realmente imensa, são shoppings muito bons, muito bem localizados, de valor patrimonial muito alto cada um dos imóveis. Então o portfólio do XPML não tem o que se discutir, é um dos melhores portfólios de shoppings aí que existem nos fundos imobiliários do Brasil. Dito isso, como que ele iniciou esse problema e por que ele ficou tão mal falado nessa parte da alavancagem irresponsável? Ele começou a fazer compras. Com a alta da taxa Selic, os imóveis em geral caem um pouquinho de preço. Por quê? Porque se a taxa está muito alta, fica não atrativo para a maior parte das pessoas financiarem, não fica atrativo para os fundos imobiliários emitirem CRIs para comprar imóveis, ou seja, o preço à vista do imóvel fica muito mais barato, E mesmo se você for financiar, você vai conseguir comprar o imóvel um pouco mais barato, às vezes, mesmo financiando, por conta do desconto realmente que o imóvel tem. Só que lógico, você comprar imóveis nesse momento é tirar a caixa de você, sendo que você sabe que você está num momento perigoso, onde talvez aumentando a sua dívida você crie um problema financeiro, papapá, né? Então, vamos lá. O problema do XPML começou com a solução para a maior parte dos outros fundos, né? Que foi comprando imóvel. Comprar imóvel pode ser a solução para muitos fundos aí que a gente vê hoje de risco. E aí, aqui no caso, o XPML comprou lá em dezembro 25% desse imóvel, Jundiaí Shopping, pagou lá 253 milhões, parcelou. E aí, uma coisa aqui que tem duas formas de você se alavancar num fundo imobiliário, uma é emitindo CRIs, pegando dívida, né, vendendo uma parte dos seus recebíveis para pegar e adiantar um caixa e depois fica pagando aquela dívida mensalmente como despesa financeira, igual você faz um financiamento, beleza? Essa é a primeira forma de alavancagem e normalmente é a que você mais conhece. A segunda forma é um contrato que eu faço com o próprio comprador. Então eu vou comprar esse shopping aqui e eu vou te pagar 100 milhões hoje, mais 100 milhões daqui a 6 meses e mais 100 milhões daqui a 6 meses. Isso não é alavancagem por CRI, não é. É uma dívida por obrigação de aquisição de imóvel. Tanto que, primeiro ensinamento do vídeo, presta atenção, primeiro ensinamento do vídeo. Em um informe mensal estruturado, você consegue ir lá embaixo na parte de passivo e você consegue ver que tem dois tipos de obrigação. Uma é obrigação por aquisição de imóvel, que no caso aqui do XPML está com 661 milhões, ou seja, ele comprou os prédiozinhos lá, ó, comprou os prédiozinhos, né, os shoppings e foi parcelando. Só que sem se alavancar com CRI. Ele foi
combinado mesmo, através de um contrato, que daqui 6 meses eu pago tanto, daqui 1 ano eu pago tanto, daqui 12 meses eu pago. Então ele foi fazendo isso e ele foi acumulando essas obrigações por aquisição de imóveis, o que é diferente da obrigação por seguritização de recebíveis, que isso aqui são os CRIs. Então aqui ele deve mais R$500 bilhão. Então no total ele tem por obrigação, se a gente fosse pegar todas as obrigações dele, ele tem por obrigação aqui praticamente 1,2 bilhão de obrigação, né? É muita coisa, não é? Pois é. Só que qual que é o problema? Se esse 1,2 bilhão de obrigação for diluído em, vamos colocar, 20 anos, ficou aí cerca de 220 milhões por ano. 220 milhões por ano pro XPML até que dá pra fazer, dá tranquilo, certo? Tranquilo. Agora o problema é se esses 1,2 bilhão, metade disso for pra esse ano. Complica ou não complica? Imagina, tem que pagar 1,2 bilhão e 600 milhões é pra este ano. Complica um pouquinho, não complica? Pois é exatamente isso que o XPML tá passando. Ele tem um cronograma apertado de pagamento de dinheiro. Não é que as dívidas às vezes é, nossa, sobrenatural, de outro mundo, tá muito alavancado. Não, não é isso. O que muita gente tá te ensinando errado, né? Não é isso. É porque o cronograma, a característica da dívida é ruim. É pagar muito agora. Se eu te falar que você pode pegar 1,2 bilhões emprestados e pagar em 1,2 bilhões de anos, por exemplo, pô, você vai pagar R$1 por ano. Ficou muito fácil pagar essa dívida. Fácil demais pagar essa dívida. Agora, se eu encurtar isso, fica mais difícil. E aí, o que tá acontecendo aqui com o XPML? Ele foi comprando vários imóveis. Ele comprou o Jundiaí, olha lá, paga 126 milhões no ato, 63 milhões depois, 63 milhões depois. Então ele foi acumulando, é igual quando você fica parcelando roupa, calçado, videogame, e aí você depois vai ver sua parcela, ela tá R$2.000, sem que você ganhe 1.500, né? Pois é a mesma coisa que aconteceu aqui com o XPML. E aí ele comprou um outro shopping, que foi o Pátio Higienópolis também, pagou 170 milhões, depois 36 milhões, então foi acumulando. E uma das compras que ele fez, que foi gigantesca, foi exatamente essa aqui do portfólio da Sim. Ele pagou 2,2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais, beleza? E aí como que foi? Ele deu um sinal de 1 bilhão e depois ia pagar a primeira parcela de 412 milhões em dezembro de 2024, pagou já, e os outros 629 milhões em dezembro de 2025. Então perceba, daqueles 1,2 bilhões que ele deve, juntando CRI mais obrigação por imóvel, só do portfólio Sim, ele tem 630 milhões para pagar até final deste ano, daqui 6 meses, né? Não tem nem mais 6 meses, já estamos no dia 18/6, então não tem nem mais 6 meses direito. Vamos entender então como que tá a situação real do XPML? Se eu preciso me preocupar absurdamente, se eu tenho que vender agora, pô, se eu vender agora, o XPML, vamos supor que ele tá com muito problema mesmo e que eu acho que ele vai cair. Eu tô com lucro nele, então eu posso vender, eu ainda saio com lucro no XPML, compensa ali um prejuizinho com algum dos fundos aqui que eu tô negativo e entro no outro fundo imobiliário de shopping. Então se for ruim, eu vou tomar a decisão junto com vocês aqui, a gente vai vender agora. E aí baixei o relatório gerencial aqui pra gente acompanhar. A gente vai, além de analisar o relatório como um todo, a gente vai olhar essa parte mais vinculada na parte da alavancagem, beleza? Então aqui, começando, as vendas do varejo cresceram 1,6%, quando compara o mês de abril, que não é um mês forte para shoppings, né? Não é um mês forte para shoppings. A gente tem alguns indicadores especiais de shoppings, que são essas vendas de mesmas lojas, aluguéis de mesmas lojas, que são específicos de shoppings, tá? Inclusive eu preciso te convidar para a Masterclass que eu vou fazer agora no dia 24, 25, 26, onde eu vou te ensinar como que você escolhe os melhores fundos imobiliários, como que você escolhe as melhores ações, como que você monta um plano para se aposentar de verdade. Nesses 3 dias de aula gratuita, ao vivo, às 20 horas no horário de Brasília, você vai aprender como que você vai bater a média do mercado, como que você vai construir uma carteira sólida e como que você vai escolher os melhores fundos imobiliários e ações para poder viver dividendos no longo prazo, tá? Se você não tem uma obrigação realmente muito boa, como por exemplo, visitar lá o presidente do Israel para entender o que está acontecendo, se você não tem uma obrigação de ir lá conversar com os ministros do Japão para ver o que está acontecendo aí, se você não tem uma reunião marcada com o presidente dos Estados Unidos ou com o presidente da China para discutir sobre as tarifas, para resolver todo esse problema aí para nós, se você não tem nenhuma dessas obrigações, você tem que escanear aqui o QR Code, se inscrever nessas aulas, que serão 6 horas de aulas gratuitas, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender nenhum segundo de estar lá, nenhum segundo, porque eu vou entregar o máximo mesmo. Tô planejando essas aulas já tem um tempo e vai ser top pra caramba, não perde, beleza? Continuando, esses dois indicadores cresceram pra caramba, 12,3%, as vendas de mesmas lojas, ou seja, as lojas lá de abril de 2024, quando eu olho para as mesmas lojas agora em 2025, elas venderam 12,3% a mais. Isso é importante, por quê? Porque tem que ser pelo menos maior que a inflação, tem que vender mais do que a inflação. Isso aqui mostra que realmente aumentaram-se as vendas reais. E o aluguel também subiu 3,5%, que mostra que o XP Malls encerrou o mês de abril com um resultado acumulado não distribuído de 99 centavos por cota. Então a gente tem de caixa de lucro aí 0,99. Olhando aqui para a DRE, vamos já aqui começar a arrebentar
o pau aqui no XPML. Primeira coisa, olha essa receita de 48 milhões, que vem de receita imobiliária, ou seja, dos aluguéis dos shoppings, uma receita de fundo imobiliário, porque ele tem algumas cotas de fundos imobiliários, inclusive a gente vai falar sobre isso, e receita de renda fixa, que é o dinheirinho que ele tem em caixa lá, que tá rendendo a renda fixa, beleza? Juntando tudo isso e tirando as despesas, a gente teve um resultado final de 39 milhões. 39 milhões é 70 centavos por cota. Só que ele distribuiu quanto? 92. Como que ele distribuiu 92, sendo que ele fez 70 centavos por cota? Ele pegou do saldo acumulado. Então ele tinha um saldo acumulado, porque em alguns meses ele distribuiu 92, mas fez 1,20, por exemplo. Fez 1,20 de resultado, distribuiu só 92. Opa, então deu para guardar 28 centavos. Aí ele guarda esses 28 centavos para meses igual a esse aqui, que são piores, principalmente em fundos de shoppings, que tem, cada mês é um melhor que o outro. Por exemplo, dezembro o shopping vende pra caramba, então é um mês melhor, e aí ele consegue equilibrar isso. Então agora ele usou lá 22 centavos do saldo acumulado para poder pegar esses 70 centavos, mais os 22 centavos lá da reserva acumulada para pagar 92 centavos, e sobrou 99 centavos. Só que agora vamos fazer uma análise mais crítica aqui. Vamos pegar essa despesa, que foi de 8 milhões de reais, e vamos olhar as anteriores. Vamos olhar do mês anterior. Quanto que foi a despesa do mês anterior? 8,3 milhões de reais, beleza. Qual foi a despesa no melhor mês para o shopping, que é novembro, dezembro? 9 milhões, eu vou até pegar aqui o de dezembro também, esse aqui tá em novembro, tá? Novembro, 9 milhões, tem Black Friday e tal. Em dezembro tem Natal, tem Ano Novo e tal, então também são muito boas vendas. Perceba que o resultado foi bem melhor e a despesa tá de 9,9 milhões, ou seja, a despesa mínima ali vai ser de 8 ponto alguma coisa milhões, 8,5 é a despesa mínima, e a despesa máxima aqui foi 9,9 milhões. Ou seja, temos que considerar essa despesa e o resultado do fundo tem que ser esses 50 aqui que é sempre distribuído, que é o 0,92 centavos por cota, os 50 milhões, mais os 9 milhões ali, a gente coloca uma média de gasto aí de 8,7 milhões. Então, teoricamente, pegando os meses piorzinhos, que tem menos custo operacional, então vai dar lá 8,3, pegando os melhores meses, como por exemplo dezembro, 9,9 milhões, dá 8,7 milhões. Então, 50 milhões mais 8,7 milhões, a gente teria aí, ó, 58,7 milhões necessário de receita total, para que tirando a despesa e ele distribuindo 100%, ou seja, sem folga, ele deveria ter este resultado. E quais são as receitas que ele tá tendo? Pô, aqui neste mês passou pra caramba. Ele precisava ter 58 e ele fez 72. Então guardou muito dinheiro, né? Foi nesse momento aqui que ele guardou muito dinheiro. Neste outro mês ele fez 66. Precisava de 58. Opa, sobrou então mais 8 milhões. Guardou aqui também. Você consegue ver que o resultado foi 56 e ele distribuiu 50 milhões. Guardou 6 milhões para distribuir. Quando a gente pega em meses piores, perceba, aqui eu não consigo mais fazer 58 milhões. Tô só com 51. Resultado de 43, porque eu tenho que tirar os 8 milhões de custo dos 51, né? Então 43 de resultado. Aqui 48, 39 de resultado. Ou seja, sim, meu amigo, quando você vê uma notícia, o XPML, igual a gente leu a notícia ali, o XPML precisou usar reserva para poder pagar este mês. E isso é muito perigoso, porque ele vai secar a reserva e teoricamente ele não vai conseguir pagar, vai diminuir o dividendo. Aí, sendo bem sincero com você, tá? Sendo bem sincero com você, são notícias mais sensacionalistas mesmo, para poder angariar clique. Não tem o que fazer, né? Igual a thumb, quando eu coloco uma thumb muito chamativa, eu quero que você clica na thumb pra você escutar o que eu tenho para dizer. Aí quando você escuta o que eu tenho para dizer, você entende tudo que eu quero dizer, né? Mas perceba, fundo de shopping, meu amigo, é inegavelmente você vai ver DRE em alguns momentos sobrando dinheiro, em alguns momentos faltando dinheiro. Por quê? Pô, não tem como você cobrar de um shopping que ele venda em janeiro a mesma coisa que ele vende em dezembro. E aí ele vai distribuir R$1,20 em dezembro e 70 centavos em janeiro? Não, ele vai distribuir 90 nos dois. E eu não tô nem defendendo aqui o XPML, isso é em todos os fundos de shoppings. Em todos os fundos de shopping você vai ver que vai ter mês que vai acumular dinheiro, vai ter mês que vai precisar de dinheiro de saldo. Então é óbvio que você tem que olhar e ver se realmente faz sentido isso que as notícias, que um vídeo no YouTube aí sensacionalista tá falando. E aqui, no caso, ele ainda tem 99 de saldo acumulado. Vamos supor que ele vai ter esse mesmo resultado de 48 milhões aqui, igual ele teve em abril aqui. 48 milhões, mesma coisa. Ou seja, ele vai precisar de 22 centavos do mesmo jeito. Vamos supor que ele vai precisar desses 22 centavos. Ele só vai aguentar 4 meses com o saldo acumulado que ele tem. Será que durante esses 4 meses, ó, junho, julho, agosto, setembro, será que durante esses 4 meses ele não vai conseguir fazer um resultado melhor? E ele sempre vai conseguir fazer só esse resultado aí com 70 centavos por cota? Eu acredito que não. Em junho e julho, as vendas já aumentam pra caramba. Férias, grande parte da movimentação acontece em shopping, nas grandes metrópoles. Acredito sim que vai ser maior. Vamos olhar o resultado do XPML no último julho? Quanto foi julho? Olha aí, esse aqui é o resultado de junho, 54 milhões, então quase bateria aquele
aqueles 58 milhões, ou seja, não ia precisar de 22 centavos de cota acumulada, porque quando é que o shopping acumula mesmo? Novembro e dezembro. Então ele tem que acumular novembro e dezembro para pagar estavelmente durante o ano. E vai ter meses melhores, meses piores. Então em julho ele não vai precisar de 22 centavos não de acumulado. Vamos ver em julho agora? Olha lá em julho, olha o quanto é mais forte julho. Pô, passou, acumulou inclusive. Ou seja, toma cuidado. Primeiro ponto aqui que eu queria falar com vocês, né? Primeiro ponto, toma cuidado com manchete sensacionalista. Tem que aprender a analisar. É por isso que eu te convidei pro evento. Você tem que aprender a analisar. Enquanto você não sentar aí, pô, não é facilzinho não. Se fosse realmente muito fácil assim de analisar, todo mundo analisaria, todo mundo saberia, chegaríamos na mesma conclusão. Não é fácil analisar, por isso que uma opinião é diferente da outra. Porque cada um consegue interpretar dos mesmos dados de maneiras diferentes. Só que existe um padrão de interpretação e existe um bom senso ali. Então, só pra você entender, pode ser que diminua o dividendo do XPML, eu até espero que diminua e eu vou te explicar o motivo. Mas não é porque tá usando saldo acumulado. Então tome cuidado com sofismas, tá? Não é porque tá usando saldo acumulado não, porque isso é normal. Inclusive, acredito que ele consegue, com esse saldo acumulado de 0,99 centavos, manter esse pagamento de 0,92 centavos até final do ano. Porque junho e julho já melhora, aí setembro, agosto vai sofrer um pouquinho de novo, aí pá, entra de novo, outubro, novembro, dezembro, que aí acumula de novo. Vai um resultado muito melhor. Então, acredito que sim, eles conseguem continuar pagando 0,92 centavos até o final do ano com esse acumulado que tá aqui, sem problema nenhum. Até aí, tudo bem. Primeira coisa que a gente falou então, se vai aumentar ou vai diminuir o dividendo do fundo imobiliário. Na minha opinião, não vai diminuir. Posso estar errado? Claro, com certeza. Não sou dono da verdade. Eu vou até pegar um cafezinho aqui, porque eu não sou dono da verdade. Então, que você faça a sua análise aí também. Só te ofereci dados suficientes para você conseguir fazer. Segundo ponto, e agora a gente entra aqui no BO do XPML, que é o cronograma de desembolso. Tá aqui, ó, cronograma de desembolso. E isso aqui deu uma treta, meu amigo, isso aqui deu uma treta, porque o gestor fez esse gráfico de um jeito no mês, fez esse gráfico de outro jeito no outro mês, e aí deu uma treta, porque antes aqui na parte de caixa de disponibilidade ele colocava só realmente o caixa de disponibilidade, e aí depois ele adicionou aqui no caixa de disponibilidade, tá vendo aqui que tem um númerozinho 2? Você tem que ir lá embaixo e ler o que é esse númerozinho 2, ó. O númerozinho 2, estão sendo considerados a posição de caixa de FIs acessórios XP Malls, que é o Internacional Guarulhos e o Neomol, e posições líquidas de outros fundos imobiliários detidos pelo FI, pelo XP Mall. E aí, você já consegue entender que isso aqui, então, não é realmente o que ele tem em caixa. O que ele tem em caixa de verdade, não é isso. Isso aqui já é considerando liquidação de algumas cotas de fundos imobiliários. Eu já vou te mostrar sobre isso. E aí, a gente tem aqui, ó, a segunda parcela da Praias Belas, que ele tem que pagar 17 milhões. A segunda parcela do Jundiaí, que eu li, inclusive, o fato relevante junto com você, 63 milhões. E a terceira parcela da SIM, que é a última parcela da SIM aqui, 630 milhões. Então, ele tem este caixa e disponibilidade, vai precisar de 710 milhões aqui, 710 milhões, e vai faltar então 285 milhões. E aí que tá, da onde que ele vai arrumar esses 285 milhões? Aí começou o burburinho, meu Deus do céu, é um falando gestão irresponsável, aí é outro falando assim, não vai conseguir, vai ter que vender imóvel abaixo do valor patrimonial, aí é outro falando assim, o XP Malls pior fundo, é porque é gerido pela XP, e nem é, né, administração, mas tudo bem. E eu concordo que a XP tem um monte de conflito de interesse, um monte de conflito de interesse. Mas o que a gente tá falando aqui é uma gestão, olhando aqui para a gestão do XPML especificamente, né? Especificamente. Então fechou. Temos que ver da onde nós vamos tirar isso aqui. É aqui que é a treta. Temos que ver da onde nós vamos tirar isso aqui, porque depois nós vamos ter que tirar de novo, ó. Vamos ter que tirar de novo, depois vamos ter que tirar de novo. Tá vendo aqui que tem mais parcelas? Só que aqui no ano de 2025 tá tranquilo ou não? Olha lá, do ano de 2025 é 100 milhões, ó. É 100 milhões. Aqui no ano de 2026, tá tranquilo ou não tá? Pô, aqui também tá tranquilo, é 198 milhões. É diferente daqui que é 710, né? Entendeu? Qualidade da dívida. Se fosse dividido igualmente esses 1 bilhão aí, né? Quase 1 bilhão. Se fosse dividido, que isso aqui tudo dá 1 bilhão, praticamente, né? 1 bilhão, juntando os três. Se isso aqui fosse dividido igualmente durante os 3 anos, seria 333 aqui, 330. Ia ficar mais confortável. Beleza, até aí tudo bem. Léo, da onde o XPML vai tirar esses 285? E aí ele mesmo, o próprio gestor, ele conversa com você, ó. A diferença entre as obrigações já assumidas e o somatório dos valores a receber, saldo em caixa e disponibilidade resulta num caixa negativo de 285 milhões ao final desse ano. Além disso, ele fala, adicionalmente, o fundo possui níveis de alavancagem bastante saudáveis para o setor, com aproximadamente 560 milhões em dívidas, representando o loan to value de aproximadamente 8%. Eu coloquei até uma observação aqui, porque também é um sofisma. Ele não mentiu aqui, falando que 560 milhões, que ele tem de dívidas e que a alavancagem de 8%. Ele não mentiu, só que ele omitiu. Isso aqui é só na parte de CRI, só na parte de CRI. Lembra lá que eu te mostrei o informe mensal? Olha lá, o informe mensal, 552,
depois que ele tem na parte de CRI para pagar. Então não é 8% de alavancagem, passa dos 20%. A gente já vai calcular junto, tá? E aí ele oferece aqui as soluções, ó. Pra gente juntar esses 260 milhões, a gente tem 3 opções. Primeira, venda de ativos, que é óbvio. Pô, eu tô devendo, imagina você na sua casa aí. Você tá devendo R$200, você tem que pagar esses R$200, senão você vai ser expulso do seu lugar onde você mora, lá que você mora de aluguel. O que você vai fazer? Pô, eu vou vender alguma coisa, eu vou vender minha garrafa térmica, eu vou vender esse copinho aqui do Naruto, ó. Vou vender esse copinho aqui do Naruto, vou fazer alguma coisa. Na época que eu fazia faculdade, faltou dinheiro pra comer, eu vendi meu violão. Vendi meu violão, que eu tinha um violão, vendi o violão. Comprei de comida. Você não faz alguma coisa quando tá com problema, você não vende alguma coisa? É a mesma coisa que o XPML pode fazer, venda de ativos. E aí ele fala, pô, nossos ativos são de qualidade, bem localizados. Se um dia a gente quiser vender, a gente vai vender e ainda vai ganhar capital com isso. Vai reforçar o caixa do fundo e vamos quitar essa dívida e já vamos ganhar capital, vamos distribuir lucro pra você ainda. O que que o pessoal tá falando? Uma parte dos analistas falam assim, ó, cara, ele tá obrigado a vender. O povo sabe que ele tá obrigado a vender. Logo, se o povo sabe que ele tá obrigado a vender, eles vão oferecer muito baixo. Eles vão oferecer o imóvel que vale 100 milhões, ele vai oferecer 50 milhões. E vende se quiser. Eu compro se você quiser vender 50 milhões. Porque eu sei que tá precisando vender. Pô, a gente não tá falando de casinha na esquina não, né? Não tô falando de casinha na esquina não. Você acha que realmente um fundo sério, um fundo de shopping sério, vê um imóvel de altíssima qualidade, precificado a preço justo, não precisa nem ser acima ou abaixo, é um preço justo. Você acha que ele não vai querer comprar um yield de 11, 12%? Você acha que vai ficar, não, eu quero é pagar só 50 milhões. Jogaram um trem desse aí, ó, eu vou pagar só metade do preço, vou pagar só 70% do preço, vou pagar só 80% do preço. Você jogar isso na cara do XPML, ele fala assim, não, beleza, então não vou vender não. Vou fazer as outras coisas que tem pra fazer aqui, que eu ainda tenho outras opções. Eu não tô louco pra poder vender meus prédios, meus shopping aí de qualquer jeito. Não é bem assim. Mas isso colocou medo em muita gente, né? Falando, então ele vai vender os shoppings a valor abaixo do patrimonial, isso vai diluir os cotistas, vai fazer o cotista perder dinheiro. Não. E aqui ele ainda fala, além disso, o fundo possui diversas possibilidades de venda de posições detidas de FIs. O time de gestão está confortável que boa parte dessa posição será realizada e convertida em caixa ao longo de 2025. Ou seja, provavelmente é isso que vai acontecer. Porque aqui a gestão, ó, já está confortável de que boa parte dessa posição será realizada e convertida em caixa ao longo de 2025. A gente precisa entender, então, quanto que ele tem em FI, como que funciona e se ele consegue vender isso aí mesmo, muito fácil. Como que eu sei quanto que ele tem em FI? Lá no informe mensal, lembra que você consegue ver tudo que tem investido? Lá ele tem total de ativo, todo o patrimônio, tudo que o XPML tem, 7,9 bilhões. Até aí tudo certo. Como que está dividido esses 7,9 bilhões? 7,4 bilhões está em direitos reais sobre imóveis. Então ele tem aqui, ó, 5,6 bilhões em imóveis para renda em construção. E aí, quando a gente vem aqui na parte de fundos de investimento imobiliário, perceba, ele tem 1,4 bilhão. Opa, Léo, então ficou fácil demais, ele deve só 285, aqui ele tem 1,4 bilhão. Calma, Calabreso, calma. Não é bem assim que funciona não. Muitos fundos imobiliários usam outros fundos imobiliários para comprar imóveis. Por exemplo, eu quero comprar esse imóvel aqui, mas para comprar esse imóvel aqui que custa 100 milhões, eu preciso pagar ITBI, eu preciso pagar um monte de imposto. Uma forma de elisão fiscal, ou seja, para pagar menos imposto, é eu comprar o fundo imobiliário que tem esse imóvel, porque aí eu compro 100% do fundo imobiliário que tem esse imóvel. Se eu tenho 100% do fundo imobiliário que tem esse imóvel, eu tenho o imóvel. Direito real. Ou seja, quando você compra aí o seu XPML, quando você compra algum fundo imobiliário, você tem que ir no cartório, assinar a escritura, ó, agora eu sou dono de 0,001%, igual quando você faz quando você compra uma casa. Pois é, se o fundo imobiliário comprar diretamente, ele tem que fazer isso. Só que se o fundo imobiliário comprar através de outros fundos imobiliários, ele faz igual a gente faz. Não tem todos esses gastos, entende? Então é vantajoso para os fundos imobiliários deterem outros imóveis através de fundos imobiliários. Por isso que você olha, por exemplo, o Gari, você vê lá que mais da metade do portfólio é em fundo imobiliário. Ele é um FOF então, que ele investe em outros fundos? Não, é porque ele usa fundos imobiliários, ele compra 100% dos fundos imobiliários para poder ter o direito sobre aquilo que aquele fundo imobiliário detém. Então aqui mesma coisa. Então a gente precisa saber, desses 1,4 bilhão, o que realmente é fundo imobiliário. Como que eu descubro, Léo? Aí eu vou te ensinar na mentoria, né? Eu te convido de novo a se inscrever aqui. Dia 30 a gente vai abrir aí finalmente a turma da mentoria, a 7ª turma da MGD, que é a melhor mentoria que existe no planeta. Isso eu tenho consciência limpa, a melhor mentoria que tem no planeta. É melhor custo-benefício porque você vai receber uma facada se você fizer em outros e você não vai receber nem 20%, 30%. 30% talvez eu ainda tô dizendo que é muito, viu? 30%
sendo que a maior parte dos cursos aí que você paga 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, paga e não recebe 30% que a mentoria vai te entregar. Então, vou te ensinar a analisar isso aqui de maneira categórica, você vai ficar profissional. O carinha da XP vai te ligar, tentando te oferecer um fundo imobiliário, a primeira coisa que você vai falar pra ele, beleza, me passa o relatório gerencial que eu quero analisar. Você não vai ser engambelado mais não, meu amigo. Você não vai ser engambelado mais não. Eu vi aí várias mensagens no Instagram perguntando opiniões. Contratei lá uma empresa de consultoria, eles estão mexendo agora na minha carteira, não vou falar nome, né? Mas estão mexendo agora na minha carteira, o que você acha dessa alocação aqui? E sinceramente, você tem que saber fazer seus investimentos, cara. Você não pode simplesmente colocar na mão de outro fazer, não. Você pode até colocar na mão para os outros fazerem, mas tem que saber o que o cara tá fazendo. É igual contabilidade, você não pode contratar um contador e ficar cego. Você tem que saber o que o contador tá fazendo e você tem que estudar um pouquinho de contabilidade, porque senão, meu amigo, você vai ser engambelado. Então, como que eu descubro aqui, Léo? Quais são os fundos imobiliários que tem aqui? Você vai lá no informe, agora não é o informe mensal, é o trimestral. Esse aqui sai por trimestre, como o próprio nome já diz, e ele mostra tintim por tintim qual que é a posição do portfólio do fundo. Então, abrindo aqui o informe trimestral, olha a carinha dele, é totalmente diferente. Ele mostra lá quais são os imóveis, quanto que tem de cada imóvel e tal. E aqui na parte de fundos imobiliários, ele também mostra quais são os fundos imobiliários, ó. Então aqui tem todos os fundos imobiliários que o fundo tem, beleza? Todos os fundos imobiliários que o fundo tem. Até aí tudo certo, beleza? Se a gente somar todos esses valores aqui, vamos ver quanto que dá? Ó, se a gente somar todos esses valores aqui, ó, 399 milhões, que é o que ele tem aqui nesse fundo imobiliário, mais 12 milhões, mais 99, mais 59, mais 76, mais 54, mais 12. Não somei aqui o restinho só pra gente fazer mais rápido. Então, ele tem 711 mil reais realmente em fundos imobiliários que ele pode vender. Só que desses 711 aqui, tem uns que ele já tá contando lá, por isso que tem, ó, tá vendo? Tanto de detalhe aqui, realmente, isso aqui tá complicado do cara analisar, um cara leigo analisar, tá complicado mesmo. Por isso que eu entendo o tanto de notícia, cada um falando alguma coisa. Aqui, na verdade, na parte de caixa de disponibilidade, já está sendo contabilizado Internacional Guarulhos e Neomol. Ou seja, aqui a gente tem que tirar os 399 milhões, que é do Internacional Guarulhos, sobrou 312 milhões, só que aqui eu ainda tenho que tirar mais 27 milhões, né? Ou seja, sobrou 285 milhões, coincidência ou não? 285 milhões que sobrou ali da parte de FI que ele tem pra vender, 285 milhões. E aqui tem quanto mesmo? A saldo devedor? 285 milhões. Entendi, beleza. Será que o gestor do XPML tá preocupado? Será que tá? A outra opção, além da venda, porque aqui eu só te mostrei a possibilidade da venda, que só vendendo a posição em fundos imobiliários ele consegue pagar, né? Mas além dessa opção, ele também tem emissão de cotas, as emissões de cotas, o que não é vantajoso agora, eu já expliquei o porquê também. Nesse vídeo aqui onde eu te explico tudo sobre subscrição, você vai entender o porquê que a emissão de cotas não é vantajoso quando o valor patrimonial está abaixo. Hoje a gente vê aí que o XPML tá com PP de 0,88, ele fazer uma subscrição agora não faz sentido. O valor patrimonial da cota é de 117, hoje tá de 102. Se ele fizer uma subscrição ao PVP de 1, você vai comprar a 117 a subscrição, sendo que tá custando 102? Não, então você ia ter que subscrever, o XPML ia ter que subscrever a 100 reais, 101, muito abaixo do valor patrimonial, ele tá diluindo os cotistas, aí é tiro no pé, isso é ruim demais. Depende muito da ocasião para poder fazer sentido esse tipo de subscrição, mas é tipo assim, pô, já tô perdendo 20%, se eu não emitir aqui perdendo 15, eu vou perder 20, então todo jeito é ruim, só que em alguns momentos faz mais sentido você perder só 15 do que perder 20, não é verdade? Então a emissão de cotas não é uma opção, tanto que aqui mesmo ele fala, ó, inviabiliza uma possível oferta no curto prazo. E a terceira opção, alavancagem. Time de gestão continua considerando espaço de maneira saudável para realizar captação de dívida, seguritização de recebíveis até dezembro de 2025, que seja capaz de reforçar o caixa sem prejudicar a estrutura de capital, porque o loan to value ainda é muito baixo, né? Ele deve 8% só em CRI. Mas se a gente juntar toda a alavancagem dele, que ele mostra aqui nesse gráfico, perceba, ele tá com a alavancagem no momento de 25,9%, juntando o que ele tá devendo em CRI, mais o que ele tá devendo a parte de obrigações de imóveis. Juntando os dois, a obrigação real dele, a alavancagem real dele é de 25,9% no momento, tá? E a média dele é de 26,5%. Ou seja, teve momentos, inclusive, que ele ficou alavancado 42%. Então ainda abre espaço aqui para mais alavancagem, né? Ele falou, ó, pô, ainda podemos alavancar mais. Depois que eu me alavanquei muito lá, ó, eu comecei a quitar as dívidas, quitei e cheguei ali nos 12%. Consigo quitar dívidas fazendo subscrições posteriores. Então, depende, e a gestão não é boba, né? A gestão não é boba, não vai querer manchar o nome de um grande fundo desse, porque é o maior fundo em liquidez de shopping.
shopping, não tem como negar. É o maior fundo de liquidez em shopping. Ou seja, não é possível que o gestor vai fazer tanta merda assim, né? Mesmo tendo opções, mesmo ele tendo opção pra fazer coisa boa, não é possível que ele vai fazer tanta merda. E se fizer merda, aí nós temos que sair mesmo. O gestor fez merda, você vai ficar no fundo pra quê? Esse tipo de estresse em um fundo é a melhor coisa que pode acontecer pra você, sabia? É a melhor coisa que pode acontecer, é esse tipo de estresse em fundo. Eu não acho ruim quando isso aqui acontece em fundo, não. Porque aí eu vou ter a certeza, depois que passar isso aqui, eu vou ter a certeza se a gestão é boa ou não. Se eu posso confiar na gestão ou não. Porque se passou já 1, 2, 3 vezes de período de estresse e a gestão não tomou nenhuma decisão que foi duvidosa, não tomou nenhuma gestão que prejudicou o cotista, não tomou nenhuma gestão pensando só na taxa de administração de gestão, pô, se ele fez isso já várias vezes, eu posso confiar no fundo, na verdade? E tem alguns fundos que a gente já confia. HGLG, o GGRC também tá tomando boas decisões. Pô, como que nós vamos saber agora se o XPML vai tomar boa decisão ou não? Só esperando pra ver, não tem como. E aí você tem duas opções. Ou você fica com medo da gestão, porque racionalmente mesmo, medo do portfólio você não pode ter. O melhor portfólio tem opções para saída, ou você fica com medo da tomada de decisão da gestão, ou você acredita na gestão. Se você acreditar na gestão e der tudo certo, você vai ganhar muita valorização, porque grande parte do desconto hoje vem por conta disso aqui também. Você vai ganhar muita valorização e vai continuar recebendo um yield, que o yield aqui não tá baixo não, 11%, 10%, mesmo que caia para 9% ainda é um yield muito bom em shopping. E a outra opção é você sair agora, colocar num outro fundo que você confia mais. Lembra, investimento não é para você perder a paz. Se você tá perdendo, você é cotista do XPML, tá perdendo a paz por conta disso aqui, primeiro ponto é porque você falta conhecimento ainda. E segundo ponto, cara, não compensa. Sério mesmo, não compensa perder a paz com investimento. Eu sempre falo pra ele, investimento é pra gente ficar tranquilo. Não é pra você se preocupar com o investimento. Então, se isso aqui tá te preocupando, tira e coloca num que te deixe confortável, mesmo que o seu rendimento seja menor. Mesmo que o seu rendimento seja menor. É melhor você ganhar 8% tranquilo do que 9% preocupado. Eu não vejo sentido. Ah, não, eu tenho que aumentar minha rentabilidade a qualquer custo. Não é assim que funciona. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar, mas basicamente o relatório, o restante do relatório, a gente já leu em outros vídeos, não vou terminar aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, mas perceba, esse problema dessa dívida que vai ser quitada aí em 2025, até o final de 2025 precisa ser quitada, cara, eu não vejo ele assim, meu Deus do céu, acabou pro XPML, não vejo. Eu vou continuar no XPML, não vou vender minha posição, se cair mais, e perceba, se chegar ali mês 7, mês 8, mês 9, e o XPML ainda nem falou o que ele vai fazer, o que você acha que ele vai fazer? Na minha opinião, ele vai vender a posição dele, o que ele mais deixou explícito aqui, ó, a gestão já tá até confortável para vender toda a posição em FIs. Ele vai abrir mão de alguns shoppings ali vendendo esses FIs, mas vai quitar a dívida, certo? Vai quitar a dívida. Se chegar mês 7, mês 8, mês 9 e ele ainda não tiver falado o que ele vai fazer ou não tiver começado a tomar as decisões, provavelmente o XPML vai cair mais um pouquinho, provavelmente. E aí você vai ter que tomar uma decisão, se você vai comprar mais, porque agora vai estar em maior oportunidade, ou se você vai sair porque você tá com medo da gestão. Não acho que a gestão tá lá de braço cruzado, você acha que a gestão tá lá de braço cruzado? Vamos deixar o pau quebrar, deixa a cobra beber água. Quando chegar lá em dezembro, nós vemos o que nós faz. E se cobrar também, tô nem aí não. Você acha mesmo que a gestão tá de jeito? Pô, pelo amor de Deus, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha... Foi pra arrebentar mesmo aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreva na imersão. Não vacila, de verdade. A não ser que você for resolver os problemas das tarifas lá com o Trump. Se inscreva na imersão. Tamo junto. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Adeus, INSS, amanhã, hein? Falou!